19h30 é o nosso horário específico para as entrevistas. E eu quero cumprimentar aqui no estúdio as mães, Gláucia e Vanessa. Vanessa e Gláucia. Bom dia, Bom Vanessa. dia. Como é que você está? Tudo bem? Estamos bem. Saúde, bem. Psicologicamente abalados, mas estamos bem. Irmão Gláucia, mãe Gláucia, bom dia também. Obrigado pela vinda. Como é que está a senhora hoje? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, né? Eu pedi para a mãe falar um pouquinho mais próximo do microfone, isso. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. E estamos bem. Abalados psicologicamente, né? E assustados até mesmo de transitar as ruas de Parauapebas. Isso é grave. Quando insegurança paira no ar é algo muito preocupante. Eu queria ouvir das senhoras. Claro, nós vamos entrar nessa indignação, nessa falta de entendimento por parte até do gestor da cidade, dos secretários, enfim. Mas as religiões de matrizes africanas no nosso município, né? Como estão? São muitas. Os encontros, vamos conhecer um pouquinho dessa área, que para muitos é curiosidade, para muitos não conhecem, mas quem já está dentro desse ambiente, quem vive essa realidade, tem condições de explanar de melhor forma para todos aqueles que ainda não compreendem as religiões de matrizes africanas, que são conjunto de religiões com raízes nos cultos e tradições trazidas da África por povos escravizados muitas vezes e se desenvolveram aqui no nosso país, né? E hoje é muito latente, muito vivo isso. Mãe Vanessa, por gentileza, uma explanação para todos nós de como é o movimento aqui em Parauapebas. O movimento em Parauapebas, na realidade, hoje em Parauapebas nós temos na região de Carajás 287 terreiros cadastrados, né, pela federação. Em Parauapebas temos muitos terreiros, né? Uma boa parte iniciando agora em Carajás, né, Canaã dos Carajás. E assim, em 2023 nós realizamos o primeiro encontro das religiões de matriz africana, né? Foi o encontro intermunicipal. 23? No ano 2023. 2 anos atrás. 2024 fizemos o segundo encontro, aonde já deixou de ser intermunicipal para ser interestadual. Porque recebemos também pessoas vindas do Maranhão, Salvador, e é onde a gente passou uma semana inteira de atividades, mostrando à comunidade que Exu não é demônio, né? Que Exu é o Senhor da comunicação, né? O Senhor também dos caminhos. Então, foi um ano de muita aprendizagem, foram 2 anos de muita aprendizagem. E quebrando, né, os estigmas preconceituosos que existiam, né, e existem dentro de Parauapebas. E a religião de matriz africana, além dela ser uma questão de ancestralidade, ela é uma questão que está no nosso corpo. Uhum. Né? Todos nós temos descendência africana, todos nós temos origem negra. Né? E nada mais é do que a gente mostrar para a sociedade, enfatizar de fato que os terreiros, eles não são como dizem, é um terreiro que é para beber, um terreiro que é para isso. Não, a gente trabalha na cura, né? Na cura, na ancestralidade, trabalhamos com ervas, com banhos, com a parte espiritual. E o que é que hoje a gente vê em Parauapebas, né? Neste ano que seria o terceiro encontro, realmente a gente não teve a oportunidade de fazer. Ainda, né? Ainda, é verdade. A gente não teve a oportunidade de fazer, inclusive oficializamos, né, todos os órgãos públicos dessa cidade, mas que se demonstraram, né, inclusive uma delas foi não respondendo os nossos ofícios com forma de instituição. A ideia do fazer o encontro seria para quando? O encontro seria no dia 23 de março, que é onde se comemora, onde se comemora o Dia Nacional das Religiões de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, que foi instituído pelo presidente Lula, né, a ser comemorado nesse dia. Nós oficializamos a prefeitura desde o dia 8 de janeiro, né, para que fosse embasado conosco. Perfeito. Mas não obtivemos retorno, não obtivemos resposta. Então, a gente colocou para que no mês de
agora no mês de novembro, né, a gente realizasse, né, esse terceiro encontro. Mas que também, né, diante de toda essa situação que vem acontecendo na cidade, está difícil, né? Não difícil porque a gente não vai fazer, a gente vai realizar um encontro. O órgão público ou não nos apoiando, nós vamos realizar. Perfeito. Mas deixar bem claro que o encontro é nada mais para mostrar para a sociedade, para quebrar esses estigmas preconceituosos que é vivido. Aliás, eu quero agradecer a vinda de vocês aqui, que é um momento ímpar para a gente conversar sobre isso que você está falando. Sim. A discriminação, a falta de conhecimento, que eu acho que é o grande motivo, né? O desconhecer, não é, Mãe Gláucia? Sim, o desconhecer desse assunto gera tantas falas desnecessárias, né? E esses 2 anos de trabalho que o encontro vem trazendo, ele vem fazendo uma educação tanto na população, né, quanto nos próprios adeptos, né, para eles conhecerem um pouco a respeito. A gente tem várias palestras, tem o trabalho, o ensino com as ervas, porque nós trabalhamos com as ervas. Tem a situação da dança de matriz africana, né? A gente tem a situação das roupas, das vestimentas, dos colares, como o que vocês estão hoje, né? Que caracteriza o torso de cabeça, né? Então, a gente mostrar a nossa cultura e desmistificar o que tanto a gente é agredido, né? A partir do momento que você tem conhecimento, né? E é importante que as pessoas de outras religiões participem, assim como nós, né? Eu, pelo menos, venho de uma base infantil, né? Do catolicismo. Sou batizada, fiz catequese, né? Sou crismada, né? A gente tem pessoas, né, Vanessa, que vêm de religião evangélica, entendeu? Então é interessante que esse público venha conhecer um pouco, assim como nós vamos conhecer o deles. Eu tenho certeza que se Vanessa for chamada a um culto evangélico, ela vai. Irei, e eu com consigo muito prazer. encontrar minha ancestralidade tranquilamente dentro disso. Eu consigo encontrar meus pretos velhos. Eu consigo encontrar na palavra, na Bíblia, aonde eu consigo utilizar. É um dos pontos. Então, é uma questão de você saber usar ali, porque na minha concepção, agora falando assim, um ponto pessoal meu, né? A Gláucia, não a Gláucia sacerdote. Religião, ela não se divide, ela se soma, ela se agrega valores. Perfeito. Bom, diante disso tudo que a gente compreendeu na sua fala, Mãe Gláucia, de se tirar uma lição aí. Aliás, parabéns pela fala. Religião não se separa. Sim. Né? Isso é um primeiro ponto. Bom, e nós estamos vivendo um momento em que o município criou um departamento, né? É uma secretaria, é um departamento que tem por intuito, pelo menos na sua criação, era para ser essa soma, né? Tem sido a soma? Pelo visto não, porque desde 8 de janeiro, quando foi protocolado o pedido, não se teve resposta. Vocês sentiram amparado em algum momento pelo departamento que foi criado? Em nenhum momento. Nem amparado, e é um divisor. É como se a gente fosse água e óleo. Vocês, óleo, ficam lá e a gente aqui, né? Aonde deixa bem claro, eu pergunto, Vanessa, em algum momento você foi chamada por alguma ofício da prefeitura para participar de algum evento público? Não. Aqui? Não. Não há. Gláucia, só uma deixa. Nós oficializamos os departamentos. Em nenhum momento fomos respondidos oficialmente, porque nós somos instituição religiosa. Ficou muito bem claro que aquele departamento nada mais é para se beneficiar um grupo específico, né? Até na fala do prefeito Aurélio, ele deixou muito claro que um pastor vai estar lá para nos receber, para nos evangelizar, dizendo que Deus salva, Jesus cura, e cuidado para mim não ir para o inferno. Porque ele falou, vocês
cuidado para vocês não irem para o inferno. Foi nítido que a criação do departamento, ele está ali especialmente para trabalhar política, não para trabalhar a igualdade. A igualdade, nós, naquele momento em que o pastor, que não sabe da necessidade dos terreiros, foi colocado como um coordenador e fala hoje, né, como pastor no slogan dentro de um departamento, colocando a oposição dele. Ele simplesmente diz assim: eu, coordenador deste departamento, pastor fulano de tal, digo que este departamento está aqui para receber pessoas como nós recebemos, mas que o prefeito acredita em um só Deus e tal. Enfim, não há problema. Ele tem o direito de acreditar, assim como nós acreditamos em um único Deus em todas as esferas religiosas. E foi triste, né, os fatos que vêm ocorrendo. O departamento em nenhum momento beneficia a religião de matrizes africana. Isso foi colocado bem claro na fala do prefeito dessa cidade. Na Câmara dos Vereadores, na Casa que é do Povo, onde é para ser igualitário, né? E, enfim, é um grande dos absurdos. Vocês precisam ver na íntegra a fala do prefeito Aurélio. Vocês precisam ver na íntegra a fala do prefeito. São só trechos pequenos, os menos ofensivos que eu estou passando para o senhor. Tem trechos muito mais ofensivos. Muito bem. E a partir desse movimento que começa, eu achei que começou agora, mas vocês já estão falando que há um desassistimento desde janeiro, não tem sido dado a resposta. Os senhores têm buscado, as senhoras têm buscado, além do poder público, algum outro órgão para tentar mudar, reverter esse quadro? E aí eu falo, as instâncias que nós temos, os ministérios de direitos constitucionais, legais, seja União, seja Estado, eu não sei a quem recorrer, imagino que tenha um órgão que possa ser ouvido por vocês. Só explicando para o senhor, de imediato, quando nós recebemos, né, os vídeos, nós registramos um boletim de ocorrência, né, menos de 24 horas, né, porque a fala dele foi às 19 horas do dia 11. Registramos um boletim de ocorrência, fomos ao Ministério Público, acionamos a OAB, acionamos os conselhos de racismo religioso do Estado, o Ministério Federal, né? E, Elson, todas as possíveis questões legais que você imaginar, a gente já inclusive até encaminhamos, né, boa parte para o Ministério da Igualdade Racial. E aí a gente está sendo muito bem assistido por eles, né? Já temos advogados, né, que estão aí conosco. Esse acontecimento ele já está em nível hoje nacional, né? Porque não é só aqui, no caso, o Brasil inteiro já está sabendo, né, que um gestor municipal, onde deveria ser igualitário, foi de forma desastrada, né? Enfim, com a fala infeliz, colocando para fora aquilo que ele sente, né? Infelizmente. Irmã Gláucia, você compreende a gravidade? Claro que sim, mas eu vou destacar aqui, vou botar entre aspas a minha fala, mas que bom que aconteceu isso, porque aí foi o estopim para se chamar a atenção de algo que vinha sendo angustiado, né, pela comunidade de matrizes africanas, e não tinha um momento para externar essa indignação. Você acha que isso veio, de uma certa forma, ajudar a resolver esse problema? Sim. Isso vem para ajudar, vem para realmente desmascarar, porque desde janeiro, né, é óbvio que a prefeitura vem sendo omissa, vem se calando, vem sendo conivente, né, e é muito claro uma situação de racismo. Está óbvio que está beneficiando alguns e outros não. E não é só a minha casa de candomblé, de umbanda, né? Nós temos aí o pessoal que faz parte de outras bases religiosas, né?
como o Molocô, como os quimbandeiros, né? Tem a situação da Casa do Perdão também. Casa do Perdão? Tem a Casa do Perdão, que é uma casa também de ajuda, né? Que fazem culto, que dão passes, né? Tem aí o pessoal dos centros espíritas, né? Então, assim, quando ele diz que ele acredita num só Deus, que desceu do céu da terra e será julgado, será bem-vindo, padre, cita nome de padre, cita nome de pastores, automaticamente ele coloca em nós uma taxação de inferioridade e, claramente, de rejeição, tanto na sociedade quanto na cidade de Paraopebas. Então, isso veio sim, veio somar. Usar os meios de comunicação a favor para que a gente não se cale, para que a gente não aceite mais esse tipo de conduta, seja dele ou de qualquer outra instituição. As senhoras são de Paraopebas? A senhora Sim, Vanessa, Paraopebas, Paraopebas. Eu sou de Belém, moro em Paraopebas desde 2012. Vocês viajam bastante, eu imagino. Vocês conhecem algum município que tenha um departamento como esse que foi criado? Sim, temos Dentro do contexto do município ou estado? Este departamento de assuntos religiosos, não, no Pará não existe. Não existe? Não existe, no Pará não existe. Segundo o pastor, na última conversa que tivemos, existe um departamento em São Paulo, mas que até então não tem figurado. Não tem. Tanto que ele, na fala, o prefeito Aurélio disse que é o primeiro departamento de assuntos religiosos do Estado. Né? Na fala dele, ele deixou muito bem claro. Bom, se não tem conhecimento de um departamento desse, o que vocês pensam dessa criação? Da criação desse departamento? Qual é a ideia que os senhores têm de dentro da religiosidade? A criação de um departamento que é para cuidar. O que vocês pensam a respeito desse assunto, dessa criação? Eu já ouvi aqui de forma indireta, mas eu queria ouvir direta. Enfim, departamento, para mim, é um departamento para se politizar, né? Para beneficiar um grupo de pessoas. Mas, Elsa, eu queria deixar muito bem claro que eu não sou contra as religiões, tá? A gente não está aqui debatendo em relação a isso. Nós estamos debatendo a questão da igualdade, né? Igualitária. Perfeito. Até porque debater religião não convém não mais para nós, né? Não convém para nós. Mas é porque estão querendo postar essa imagem, né, do nosso movimento, e não é isso. E acreditamos em Deus, acreditamos nos nossos orixás como um só, né? E falo para os irmãos das igrejas que se me chamarem eu vou, assim como vou na Igreja Católica, sou muito devota de Nossa Senhora de Nazaré e de todos os santos, rezo todos os dias, a minha casa reza as rezas católicas, os benzimentos da nossa casa também são, né, com rezas católicas. E assim, este departamento, para mim, de fato, eu preciso entender o que foi que a prefeitura, de fato, por que ela criou este departamento? Porque até então não tem uma finalidade justa para todos, né? Não tem. Mãe Gláucia, a sua contribuição nesse item. Eu fico até assim, estarrecida, sem saber o que te dizer. Porque é óbvio que o que a mãe Vanessa acabou de falar, né? Que ela é só política. Porque, assim, eu entendo que se isso era um departamento de assuntos religiosos, nós deveríamos estar incluídos nisso. A gente deveria sentar, assim como o sacerdote, com o padre, com o pastor, e sermos espiritualizados para como lidar com a população. De que maneira nós iremos ajudar a população espiritualmente. É assim que funciona. Como nós iremos? Porque tem situações que na Igreja Católica se resolve, tem situações que na Igreja Evangélica se resolve, e tem situações que numa casa de Umbanda se resolve e se trata, né?
Então, assim, não é a julgar apontamento. Eu e Vanessa e todos os irmãos de Axé, nós não somos contra as religiões, as outras etnias de religiões. Nós somamos, e você vê bem claro que Vanessa fala, que quando ela diz, nós rezamos o Pai Nosso, nós rezamos o Crê em Deus Pais, nós sabemos o Salmo 91 para quebra de negatividade, né? Então, veja bem que a gente soma, mas a gente não vê o outro lado somar com a gente. Porque muitas das vezes nós precisamos da força da oração, enquanto nós trabalhamos e utilizamos elementos da natureza, que eles não, com certeza, desconhecem e não sabem como utilizá-los. Então, é uma situação de soma de valores. Então, um departamento desse, ele deveria, sim, colocar todos os pontos, não só 2. Né? Então, isso é a minha contribuição, né, da minha fala com relação a isso. Para a gente já ir fechando, eu queria só resgatar a fala do prefeito, quando ele abre e ele diz: as igrejas de matrizes evangélicas, matrizes africanas, serão bem-vindas. Ele falou isso, serão bem-vindas. Mas aí ele cita o pastor com aquelas situações. Quando ele fala as religiões de matrizes africanas serão bem-vindas, isso mexeu com vocês? Ou diante de tudo que a gente ouviu pós essa fala, veio a... Eu achei que foi uma ironia. Ele estava, sendo sarcástico. A verdade é essa. Que, na verdade, não são bem-vindos. Porque, a partir disso, ele fala: o meu nome, eu sou perseguido por a matriz africana, meu nome está em boca de 10 sapos. Absurdo. Que absurdo. Houve isso? Houve. Essa fala? Sim. Eu vou complementar a fala do prefeito para o senhor. Pois não. O pastor estará lá para receber este pastor, que é o matador de demônios, vai recebê-los e vai dizer: Jesus salva, Jesus cura, e cuidado para você não ir para o inferno. É um início, sejam bem-vindos, mas um pós... bem frustrante e bem criminoso. Essa é a palavra, tá? Ele cometeu um crime de racismo. E nós que vivemos num país laico, onde existem leis, tem que ser cumprido valer, né? Porque, sinceramente, é como a Gláucia colocou aí, nós estamos com medo, tá? De sair às ruas, de sermos agredidos e ficar por isso mesmo. Porque existe uma lei, existe várias leis que nos amparam e o nosso gestor, né, infelizmente com a fala desastrosa, e citando o ódio, né, vem a fortalecer esse ato criminoso dentro dessa cidade. Não só dessa cidade, porque, mais uma vez, colocando, está em nível Brasil, está em nível nacional. E isso tem que ser combatido de forma severa, na forma da lei, porque nós estamos num Brasil onde existem leis, né? E as autoridades competentes. Ontem nós tivemos uma conversa com os vereadores, foram chamados para conversar com os vereadores da casa. A palavra de todos foram: não compactuamos, mas para mim foi decepcionante. Essa é a palavra. Por quê, mãe Vanessa? Porque a gente espera uma postura mais afinca dos nossos vereadores. E quando eles falam, nós não concordamos, nós não compactuamos, mas não tomam para si a nossa dor e só usam-se em palavras, para a gente, ela é decepcionante. Porque eu acredito que muitos deveriam sair dali e fazer o que nós fizermos. Ir no Ministério Público, né? Procurar meios de nos ajudar. Existe uma comissão de direitos humanos dentro da Câmara dos Vereadores
que ele só vai escutar o nosso lamento e não vai colocar à frente nenhuma ação contra essa fala criminosa proferida dentro da casa do povo. É triste, é decepcionante, é frustrante, é desonrosa. E eu tive que bater as minhas mãos e dizer muito obrigado. Tá bom, por nos escutar. Só escutar? Só escutar, sendo que nós somos acusadas claramente, né? A religião de matriz africana, meu nome está em nome de 10 sapos? Como assim? Aonde você prova uma acusação dessa? A público, no YouTube, numa rede social. Quer dizer, ele nos rotula. Uma acusação dessa é muito séria. Com que provas? Aonde ele viu isso? Né? Hoje, a porta do meu axé, nos dias de sessões, é apedrejado. Hoje, a gente tem que sair de roupa comum e negar, porque a gente tem medo de ser oprimido. A gente voltou aos primórdios, ao tempo da escravidão. A gente voltou ao tempo da Inquisição. Voltamos para a senzala, aonde os senhores, né, vêm nos chicotear para que nós venhamos a trabalhar para ele. E hoje um gestor, para vocês pode ser algo pequeno, mas para nós é muita coisa, porque fala da nossa ancestralidade. Feriu a minha família, a minha casa de axé, o meu pai, o Tata de Inquice de Ladé Luanda, a minha mãe é a Cira, né? Feriu a minha família, feriu a minha dignidade. Se eu já sofria, Elson, porque eu não poderia sair na rua com meu fio de conta, você imagine como eu estou agora em Paraupebas. Imagine como eu estou agora. É triste, é frustrante. E é muito mais triste e decepcionante a gente chegar diante das autoridades desse município, que são os vereadores, e simplesmente dizer, nós nós compactuamos, mas nós não podemos fazer nada. Estamos aqui só para te escutar. Aliás, podem, né? Podem. E Existe a lei federal, existe a lei federal 9459, que é lá de 2007, ela foi alterada para a lei 716/89, define crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, crença religiosa, está no artigo 140 do Código Penal. Então pode. A lei os ampara. Se a resposta dada foi ouvir, a gente informa que pode ir mais além, se assim entenderem, porque a lei federal os ampara. Bom, é uma pena tudo isso, né, meninas? É uma situação que nem a gente precisava estar aqui discutindo, debatendo, né? Nós estamos num mundo tão moderno para algumas coisas e tão arcaico para outras. Nós estamos aqui debatendo crenças, gente. No que eu creio, no que vocês creem. Não precisava ter esse debate, né, Glaucia? Não precisava. Para mim, eu ainda passo pior por ser negra. Por realmente ferir minha ancestralidade, porque o meu bisavô foi escravo. Aliás, quem de nós aqui não tivemos ancestralidade afro, negra, escravidão, né? Pele, cor? Quem é de nós aqui que não tivemos isso na nossa origem? Realmente é de sentir a dor de vocês. Elson, eu queria finalizar aqui a minha fala. Pedindo desculpa aos meus ancestrais, porque eu acredito que eu estou fazendo pouco, né? Ao meu pai, o Tata de Inquice de Ladé Luanda, a minha mãe, Esté de Jarina, minha mãe, a Cira, a minha casa de santo, onde desde
porque passei por essas situações, vem cuidado do meu psicológico, da minha, não só disso, vem cuidar da minha vida, né? Minha ancestralidade. Eu nasci na religião de matrizes africanas. Minha avó era uma zeladora de santo, né? Minha mãe, que hoje, né, não está mais conosco, Esté de Jarina, é uma pessoa que eu amo infinito. E eu sei o que ela passou, né? O que todos nós passamos. E eu digo que não vou desistir, eu vou em todas as esferas. Ele vai responder o crime que ele fez, que ele cometeu. E eu digo para vocês que ainda vou estar fazendo pouco, porque vocês não sabem, imaginam quantos negros escravos, aqueles que a gente recebe dentro dos terreiros, para hoje vir benzer, para hoje vir trazer palavras de paz. Eles falam do sofrimento deles. Então a gente acredita que a gente está fazendo é pouco, a gente está fazendo o que é justo. Tá? Obrigada, Elcio. Eu que agradeço pela vinda, Vanessa. Mãe Gláucia, também nossos cumprimentos, muito obrigado pela sua vinda, contribuir nessa conversa que infelizmente tomou conta da nossa cidade nos últimos dias. Eu disse infelizmente, mas que bom que veio à tona, que se resolva isso, que traz para o debate, que traz para a conversa, para o entendimento. E acima de qualquer coisa, o respeito, né, pessoal? O respeito, né, Gláucia? É fundamental o respeito das religiões. Eu também venho agradecer a todos os ouvintes que tiveram com a gente nesse momento, né? Que puderam ouvir um pouquinho, entender um pouquinho da nossa dor, né? Quero agradecer também aos meus ancestrais, aos meus avós, né? A minha mãe, que foi da federação também, né? Como Vanessa. Hoje eu trago o legado dela. Foi ela quem me trouxe, fui criada, né? Por ela, pela educação dela, pelo meu avô de santo, né, Senhor Candoca, em Belém, Dona Nina Feitosa, né, que não convive mais na terra com a gente, mas tenho certeza que da onde eles estão, com certeza eles vão abraçar essa causa, né, e por isso nós chegamos até aqui e vamos adiante sem se calar, né, chega de viver um momento de opressão, chega de viver omissos, chega disso. E peço, né, que todos se solidarizem com a gente, né, para que a gente possa até mesmo mostrar a todos a nossa cultura, a nossa como funciona a nossa casa, como nós podemos ajudar a população, né? Então, a minha fala é encerrada agradecendo aos meus ancestrais, a minha avó, Dona Nina Feitosa, ao meu avô, ao meu pai que me fez, né? A mãe Cira, porque eu fui da casa dela, né? Aonde o meu santo nasceu pela primeira vez, eu a respeito, a tomo benção, é minha mais velha, foi quem me educou, me deu educação religiosa. Tenho muita gratidão à mãe Cira, à mãe Rita, né? E ao meu pai, da casa Onanlaió, né? Davidson Sobreira, que foi quem fez nascer o meu orixá, né? Foi quem ajudou a minha casa, então eu carrego o emblema dele. E que a paz, ela prevaleça, que o branco prevaleça. E que não haja esse divisor de água entre água e óleo, que nós somos um só. Nós somos filhos de um Deus só. E o sol, ele não brilha só para uma pessoa, ele brilha para todos. Então, que o grande astral, que o sol se faça presente, que ele brilhe e dê, acima de tudo, ao nosso gestor da cidade, sabedoria. Muito obrigado pela vinda de vocês. A Casa Arara Azul está aberta para todos, independente de credo, da religião, do que você acredita. Nós, enquanto instituição de rádio, a gente abre o espaço para todas as causas e não ia ser essa que a gente ia nos furtar de abrir o espaço para as falas. Sempre que for necessário, conte com a gente aqui. Daqui a pouquinho a gente acompanha as falas, a repercussão dessa nossa entrevista no YouTube, que está bombando ali, com muitas opiniões, muitos comentários,
muitas falas importantes. O ouvinte tem todo também direito, mantendo sempre o respeito, que é acima de tudo que nos coloca como equilíbrio entre um pensamento e outro. Eu vou para o intervalo, eu volto já já com mais participações e mais ouvintes e as notícias que hoje estão sendo repercutidas na capital nacional do minério. Alerta 90.